Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar início então a mais um Evangelho no Lar. Este Evangelho é apresentado por mim, é o Júnior, e pela Janete. Hoje a Janete teve compromissos, não vai poder participar, mas para minha felicidade, quem vai estar no lugar da Janete é a Amanda, que veio lá de longe, de muito longe, para visitar nós aqui. Então ela vai aproveitar e participar também deste evangelho conosco, porque é um evangelho familiar, né? Bom, o que a Janete sempre recomenda? Que o evangelho deve ser feito uma vez na semana, no mesmo horário, mesmo dia, porque existe a presença de uma equipe destacada para ficar com os senhores, né, com a sua família, com aquela equipe que sempre vai estar presente, sempre naquele dia, naquela data. Quando não puder fazer, basta comunicar mentalmente a eles, né, se reúne, fica num lugar mais silencioso e conversa mentalmente avisando, vou ter que trocar o evangelho essa data, ou vou modificar. Isso faz parte de uma comunicação, para que eles possam se ajeitar também, já que eles têm esse compromisso, aqueles que fazem o evangelho com vocês. Certo? Então, um evangelho uma vez na semana, naquele mesmo horário. E se eu quiser fazer o evangelho num outro dia, porque o ambiente de trabalho está difícil, está ruim, ou aqui em casa está contendo confusão agora, pode fazer? Pode fazer, mas esse não é o evangelho oficial, ele vai ter os benefícios oriundos de um evangelho, mas esse não será o oficial de vocês, né? Que nem eu disse. Certo? Então, já peguem aí a jarra com água, uma garrafa com água, um copo com água. Nós usamos uma garrafa porque a gente vai utilizando ela no decorrer da semana até o evangelho seguinte. Bom, então vamos dar início ao nosso evangelho. Primeiro vamos fazer aquela limpeza mental. Vamos preparar nossas mentes, tirar todos os pensamentos negativos da cabeça, todo aquele transtorno que aconteceu na firma, no trabalho, em casa, na rua, excursão. Limpem tudo, deixem tudo limpo neste momento, até porque se desesperar não resolve, só atrapalha, só piora as coisas. E se nós vamos querer melhorar, sair dessa situação, a gente começa fazendo uma limpeza para que a gente possa receber as boas instruções dos nossos amigos, né? Nossos mentores, nossos anjos guardiões, para que a gente possa, então, modificar a nossa aura, o nosso pensamento, certo? Então, vamos dar início fazendo, então, a nossa oração inicial. Oi, pessoal! Bom, eu sei que vocês já estão muito acostumados com a voz da minha mãe, né? E sempre comentam lá, a voz da Janete me acalma. Eu não sou uma substituta à altura, mas eu vou tentar dar o meu melhor aqui. Bom, vou começar a oração de abertura. Benditos os pobres de espírito. Deus Pai Todo-Poderoso, suplico vossa misericórdia divina aos infelizes e aos que sofrem com as vicissitudes impostas pela vida. Pai, estendei vossas mãos adivosas e abençoai os carentes de afeto, os que choram seus ajustes, suas doenças e perdas, os mansos de espíritos, os limpos de coração e os que têm fome e sede de justiça. Ó bem-aventurados, pobres de espíritos, mas benditos das qualidades morais que os levarão à luz. Pai querido, estendei vossa destre sobre a terra a este serraeio, intui meus passos por caminhos venturosos e bendizei meu verbo. Que eu verbalize esperança,
coragem e paz aos irmãos necessitados da vossa palavra justa e sábia, a qual consola, orienta e nos direciona para a vossa luz. Que assim seja. Que assim seja, então, essa é uma prece do Mike, né? Vamos lá, agora a gente vai fazer a leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? De Allan Kardec. Nós estamos no capítulo 17, no item 3. Vamos ler mais um trechinho agora. Não tem ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e apenas se lembra dos benefícios, pois sabe que será perdoado assim como perdoou. É tolerante para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de tolerância e recorda das palavras do Cristo. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Bom, é um trechinho, mas assim como a oração que a Amanda leu, que falava sobre o atendimento ou a pobre de espírito, que não é pobreza, na verdade, né? É a humildade, a simplicidade, não é uma pessoa orgulhosa nem arrogante, e que clama a Deus, né? Pede ajuda a Deus, pede sabedoria, pede atendimento, né? Geralmente a pessoa simples pede a Deus. Esse também é enquadrado como um comportamento do ser humano de bem. O não ter ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, coloca ele nessa situação de ter uma postura de confiar em Deus, de largar tudo nas mãos de Deus. Isso é para evitar que a gente tome as nossas dores, né, e queira fazer justiça com as próprias mãos. Então, quando a gente é humilde de pensamento, né, na simplicidade, como eu falei, e a gente entrega nas mãos de Deus e não age da mesma maneira como nos agimos, nós estamos sendo um ser humano de bem. Veio bem a calhar até essa oração que a Andinha leu aqui para nós, tá? Aqui até cita, né, na leitura, um texto, o próprio Jesus como exemplo. Jesus é o exemplo de tudo, né? O que faria o mestre diante de uma situação injuriosa, diante de uma ofensa, diante de uma mentira, diante de um escárnio, diante de arrogância? Ele teria postura de paz, como ele demonstrou em tudo, perante todas essas pessoas que o afrontaram, né? Afrontaram por vaidades, até por no tempo dele, né? Até por desconfiança, né? Por não acreditarem, até para querer desmistificá-lo, apesar de todo o bem que ele fez, de todos os milagres que ele fez, né? Ainda assim estavam tentando destituí-lo desse poder que ele estava tendo na hora. Na verdade, só estava dando exemplo, né? E essas pessoas acharam que iam perder toda essa autoridade. Eu estou falando das pessoas do templo lá, né? E simplesmente eram os dominantes, né? E simplesmente partiam para ofensas maiores, graves, acusações, falsos testemunhos para poder injuriar ele. E ele sempre manteve aquela postura, né, exemplar, de perdoar, de saber lidar com eles num bom tom, sem agressividade, até porque sabia, né, da necessidade de todo ser humano. É uma necessidade básica de querer diminuir o outro, de querer ofender. Isso eu falo das pessoas que não têm não tem fé em si mesmo, não tem autoestima, está sempre querendo derrubar os outros. Né? O orgulhoso, ele sempre quer ofender, se sentir por cima do semelhante. Aí até entra a segunda parte do texto que a Amanda leu, né? Que é tolerante para com as fraquezas alheias. Não porque ele é bom, que ele é tolerante, mas porque ele sabe que também falha, que também tem fraquezas, que não é o detentor de todo o conhecimento,
que apesar de ter uma posição, sei lá, social elevada, apesar de ter uma estrutura já econômico-financeira estabelecida, ele ainda assim não é melhor do que o semelhante. Então temos que tratar com tolerância, auxiliar sempre que possível, dar um exemplo, isso deve ser sempre, né? Até o exemplo de uma postura de como trabalhar, administrar, como viver uma vida ou vivenciar uma vida econômica, uma vida social de forma tranquila, pacífica, né? Esse exemplo é para todo mundo, né? Dar este exemplo ou seguir este exemplo, né? Exemplos assim, que fazem então ele se qualificar como um ser humano de bem. Então ser tolerante, porque ele também é falho, também é uma criatura e também vai desencarnar, como todos que estão aqui, né? Vamos desencarnar, a gente está passando pela nossa experiência e vamos viver essa experiência enquanto nos for dado essa permissão. Quer dizer, já está ajustado isso, já tem lá uma data certa, um momento, tudo como vai acontecer, né? Então está nas mãos de Deus, está nas mãos da engenharia, do plano espiritual, a nossa vida aqui. A gente tem que dar o melhor para aproveitar todas as circunstâncias e todas as oportunidades para fazer o bem. E nada melhor do que ter comportamentos bondosos, tolerantes e manifestações, né, contrárias ao orgulho, que tudo isso eleva a nossa moral e a nossa vibração, trazendo para nós toda aquela paz que a gente tanto necessita. Se nós fôssemos todos mais simples no ser, nós seríamos muito mais felizes, não estaríamos sempre enfrentando ou discutindo com outros por não agradar naquilo que a gente pensa ou acredita ser a verdade ou não. Então, este seria o meu comentário. Agora eu peço para que todos peguem as suas jarras d'água, né, coloquem próximo aos computadores, para que os bons amigos possam fazer a fluidificação dessa água ao som da oração de Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornam merecedores, confortando aqueles que tiveram suas provas e expiações a passarem, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelam pelo teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente dos teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente e a bondade se expanda, e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam de males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos, obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre toda a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja, que todos aqueles que pediram lá nos comentários atendimento, ou para si, ou para o próximo, para um outro, para um parente, sejam atendidos. Tá? Até quem não botou nos comentários, mas que pensou ali na hora da prece aqui de Bezerra de Menezes, pediu para si ou para outros, também sejam atendidos, que a casa de todos vocês seja irradiada, iluminada na paz de Deus, né? Na paz de Jesus, e que a gente possa se sentir bem melhor, e que a gente possa aproveitar bem o nosso dia, a nossa semana, da melhor maneira possível, sendo mais tolerante, né?
percebendo que quando estiver surgindo o ódio, o rancor, né, o desejo de vingança, a gente possa extirpá-los do nosso coração, que a gente possa atuar de uma maneira mais sorridente, mais alegre e preparados para a vida, né? Porque a gente vai ter que viver essa vida e enfrentar todas as situações que nos aparecem, mas que sejamos então armados e imbuídos de virtudes e virtudes poderosas, que é o bem, que é o carinho, que é o amor e principalmente o sorriso. Fiquem todos com Deus. Vamos assistir agora ao passe musical encerramento. Até semana que vem. E olha só, vocês viram como a Amanda fala que nem a Janete? É bem baixinho, não é o problema no volume não, sabe? Elas realmente falam muito baixo, né? A não ser quando vão me xingar, elas falam tri alto. Então tá, pessoal, muito obrigada. Eu acho, né, eu não quero dizer nada pra vocês, mas eu começo a suspeitar que não somos nós quem falamos baixo, é o pai que fala alto demais, né? Afinal, vocês estão vendo aí a prova, ó, 2 pessoas falando, hein? Obrigada, até uma próxima. Até uma próxima, pessoal. Fiquem agora com o passe musical de Eri Lopes e João Lúcio, seguido do encerramento. Hora de acalmar o coração, é hora de entrar em oração, para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. E deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. Deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. E deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. E deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. E deixe essa energia te envolver. Siga essa luz.
Luz Espírita apresentou Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespirita.org.br